Mesmo depois de convertido, por muitas vezes eu me senti como uma pessoa que estava numa estrada para lugar nenhum. Eu gosto muito dessas bandas evangélicas, você sabe. O Talking Heads é uma banda que eu sou fã. Pena que já não fazem mais bandas assim. Mas nós não somos mais crianças, parece que sabemos o que queremos, mas nós não sabemos de onde nós viemos e nós não temos ideia para onde nós estamos indo. Estamos numa estrada para lugar nenhum. Ser um ser humano, ao mesmo tempo que é deslumbrante e maravilhoso, olhar para tudo que existe nesse mundo, todas as possibilidades de vida, tudo que a natureza apresenta para a gente. E quanto mais a gente avança, mais a nossa mente tem oportunidade de apreender o que está ao nosso redor. Nossa ciência, nossa cultura nos levam mais adiante, mas ao mesmo tempo isso é uma angústia. Porque nós estamos presos a essa vida. E a gente olha para trás e não sabe de onde a gente veio. E olha para frente e não sabe para onde a gente vai. Acho que uma das piores coisas que o ser humano, que é o ser racional em toda a criação, em toda a natureza, é exatamente ser racional. Porque um animal, quando fica doente, não tem como explicar para ele a doença que ele tem, que talvez até mesmo ele não vá durar muito tempo. Interessante como não muda o ânimo dele, ele continua abanando o rabo e sendo nosso amigo. Só parece que ele percebe quando o fim está próximo, que ele quer deitar e ficar sozinho. Mas nós temos a angústia de saber que nós temos fim. A angústia de receber a notícia de que ele está próximo. O ser humano tem esse tipo de problema existencial. Em algumas fases da vida, a crise da meia-idade, esse negócio explode na cabeça da gente. Ainda mais quando nós passamos pela piração de uma religião maluca, e a gente tenta se livrar daquilo tudo, nós acabamos juntando com a nossa crise existencial uma crise religiosa, e dizemos, tudo aquilo que eu acreditei, que eu fiz, valeu para quê? E aí a coisa aumenta e fica pior ainda. Porque nós não conseguimos compreender o que está acontecendo com a gente e para onde a gente vai. Aliás, o que mais atrai pessoas é a possibilidade de você ter o controle da mente da divindade, seja ela qual for, ou de Deus no nosso caso. O que eu preciso fazer para que Deus me ouça? Quando eu digo isso é porque eu já admito ser o centro da existência. É o que eu quero, que é o melhor para o mundo. Então eu preciso que Ele me ouça, porque infelizmente Ele tem o poder e eu tenho as boas ideias. É uma pena que Deus tenha todo o poder, mas não tem as ideias que eu tenho. O que eu faço para Ele me atender? E aí vai aparecer um pastor para você e vai tirar do bolso uma fórmula matemática, dizendo, se você cumprir essa formuleta, Ele vai te atender. Porque é assim, ó, você pega 2 semanas, 15 dias de uma forte campanha, oração, soma com isso o jejum, divide pelos 15 dias, repete essa oração, paga esse carnê, compra esse lencinho, coloca na sua cabeça em cima das coisas que tem problema, vem tais e tais dias aqui para receber o passe, e essa fórmula somada é igual a uma lâmpada. E você vai esfregá-la. E quando você esfregar, vai tocar uma música. E você então vai sair a Dini, que vai dizer, amo. Aí você, o Major Anthony Nelson, que a encontrou numa praia, vai dizer, tive um encontro com Deus, e agora Ele virou meu servo.
Isso é o que a gente precisa. Um Deus que faça o que a gente quer. E quando você não encontra isso, você vai para uma outra igreja, porque é só você trocar de canal que tem alguém oferecendo uma outra fórmula. Porque nós estamos tentando encontrar um lugar para ir, e o que vai ser de nós? E como Deus nos ouve, mas nos esquecemos que é Ele quem fala, porque Ele é o verbo. E somos nós que precisamos ouvir. Não é Deus que precisa ouvir o que eu tenho a dizer. Talvez sejamos nós que precisemos ouvir o que Ele tem a dizer. E enquanto a gente fala, a gente não está pronto para ouvir, e temos que parar para perceber que Ele tem algo. E nós não sabemos de onde viemos e nem para onde vamos, porque não temos a consciência do que aconteceu conosco. A queda é a que coloca os pingos nos is. É muito comum você ver gente que diz assim: Deus existe, é? Então por que o mundo é assim? Me fala! Simples. Porque esse mundo não é o mundo de Deus. Esse mundo é o mundo dos homens. Quando Adão disse, eu vou comer do fruto, ele decidiu que tipo de ser ele gostaria de ser. Sim, eu e você também somos como Adão. Nós somos deuses de nós mesmos, senhores de nós mesmos, dizemos o que nós queremos. Porque quando Deus criou o homem, havia um padrão de relacionamento entre Deus e o homem. Havia uma maneira desse homem se enxergar e enxergar a Deus. E a maneira como ele enxerga a Deus como Senhor e a si mesmo como dependente, ele consegue enxergar os outros pares e os outros homens que são iguais como iguais. Porque eu só consigo me entender como um ser humano igual ao meu próximo quando eu compreendo que ambos somos dependentes de Deus e eu não sou mais do que você. A maneira correta como eu encaro quem Deus é faz diferença da maneira como eu encaro quem eu sou. E a referência que eu tenho da minha relação com Deus, ela também dispara todos os meus pensamentos e sentimentos em relação às pessoas com quem eu me relaciono. Um relacionamento doentio com Deus também significa que essa pessoa tem um relacionamento doentio com os outros. Portanto, Deus é a referência para que eu possa compreender a minha relação com Ele, a maneira como eu enxergo a mim mesmo, a minha relação comigo e a minha relação com o próximo. E mais, a maneira como eu me relaciono com tudo que foi criado, como eu trato essa terra, como eu exploro essa terra ou não, porque Ele disse ao homem, está tudo aí, você vai cuidar dos animais e tudo que há nessa terra. Quando o homem disse, eu quero saber o que é bom e o que é mal, eu não quero que você me diga o que é bom e o que é mal. Esse fruto do conhecimento do bem e do mal, eu quero tê-lo. Eu não quero ter ninguém me apurrinhando, dizendo o que eu devo fazer ou não. Eu digo o que é bom para mim, porque eu sei o que é bom para mim. E eu e você que somos pais, sabemos quando os nossos filhos, que ainda são pequenos, e têm 17, 18, 19 anos, e acham que conhecem tudo, quando ele tinha 16, começou a acordar para a vida, faz 3 anos que ele acha que ele é alguém, e ele acha que é alguém, e a gente dá risada. Eu imagino o que Deus pensa quando olha para a gente diz, eu sei o que é bom para mim. Só que não é a relação de um pai com um filho, é de um Deus criador com um mentecapto como eu. E aí, o homem disse, o mundo é meu. O mundo é meu. A palavra de Deus ao homem em Gênesis 3 é de que maldita será a terra por sua causa, homem. Porque você decidiu isso, maldita será a terra. Essa palavra é uma grande verdade. Esse é o mundo dos homens. Essa é a cidade dos homens. Essa é a vida, a nossa vida. O pior é que Deus é a própria vida. O afastamento de Deus do homem, ou do homem para com Deus, é a morte do próprio homem. A gente só não está morto, porque Jesus foi crucificado desde a fundação do mundo. Porque antes de ser requerida a nossa morte, Deus já colocou a dele, como um depósito compulsório. Eu crio o homem que eu sei que vai se afastar de mim e morrer. Então eu já crio antes morrendo por ele. Na verdade, a nossa vida não começa na criação, ela começa na cruz. Não, a cruz não está no meio, só na nossa história está no meio, mas ela é do começo. Nós nascemos a partir da cruz. Nós nascemos a partir do sacrifício.
É de lá que a gente vem. Por isso Ele é alfa e ômega. Por isso Ele é começo e fim. Porque tudo parte dEle e volta para Ele. Quando eu não compreendo o que realmente Deus fez na criação e na sustentação da criação, eu nunca consegui compreender de onde vim e para onde vou. Minha vida será sempre essa angústia. E eu fico me equiparando com outras pessoas, tentando entender o que será que Ele fez para dar sentido na vida dele. E o pior é encontrar cristãos que não compreendem que são criatura de Deus e dele vieram e para Ele vão. E vivem nessa vida como se Deus fosse apenas um mero coadjuvante da sua própria vontade. E aí a nossa religião se torna uma psicopatia. E nós nos sentimos frágeis ou de repente, não tão frágeis, porque frágil a gente é mesmo, mas sempre incompletos, tendo a completude de Deus dentro de nós. Como é que eu posso me sentir incompleto se o Todo-Poderoso habita em mim? É porque na verdade eu nem compreendo o que Deus fez por mim. Me aproximo de um lugar chamado igreja, talvez erroneamente, achando que ali eu vou encontrar alguém que satisfaça a minha vontade. Aonde eu compro a lâmpada? Legal você vender o lenço, você vender todas essas coisas. Eu queria que alguém vendesse a lâmpada e que eu esfregasse e Deus me desse 3 pedidos. Mas agora com esses planos de banda larga, as igrejas fazem 12 pedidos, um para cada mês, porque aumentou os planos, né? Tem cobertura do ano todo. Se por acaso você não entregar a oferta, você continua navegando com bênção mais baixa. Como se nós tivéssemos uma relação de interesse com Deus. É isso que nós fazemos. E aí o que a gente fica fazendo? Nossa caminhada é assim. A gente anda como as pessoas do mundo andam, de lugar nenhum para nenhum lugar. A gente inventa um objetivo e diz, eu serei feliz quando eu tiver aquilo. E eu pego, lanço meu anzol e falo, Deus me abençoa, Deus me abençoa, Deus me abençoa. E quando eu chego ali e conquisto aquilo, percebo que aquilo não era absolutamente nada, que eu continuo a mesma pessoa vazia e nada mudou na minha vida. Para dar sentido à minha vida, eu olho para alguém que está fazendo alguma outra coisa e lanço um outro objetivo e fico achando que Deus vai cumprir, aquilo vai me tornar alguém, mas o que me torna alguém é a presença do próprio Filho de Deus em mim, porque eu sou a sua criação. Levanta-se o sol, põe-se o sol e a terra continua do mesmo jeito. É somente quando nós voltamos a Ele e percebemos que nada somos sem Ele, porque dele somos criação, e é para Ele que a gente volta. Será que você não está numa estrada para lugar nenhum? Será que você não está andando para nenhum lugar, mesmo vivendo com Deus? Ou imaginando que viva? Será que você não está procurando a Dini? O Deus que sai de uma lâmpada e diz, pois não, meu amo, faça os teus 3 pedidos. Diz que tinha um alemão, um americano e um português, que estavam no deserto, porque o avião tinha caído e sobreviveram, e acharam uma lâmpada. Você conhece essa, Rubinho? E quando esfregaram, saiu o gênio, e cada um podia fazer um pedido, porque eram 3, era só um para cada um. E o americano falou, eu quero voltar para a Califórnia. Puf, voltou. E o alemão falou, eu quero voltar para Berlim. Puf, voltou. E o português falou, meu, eu estou aqui sozinho, traz os 2 de volta. Puf, voltaram. Desculpe, irmão, tem algum português aqui? Eu conto de novo. Essa segunda é melhor que a primeira. Brincadeira, irmão, só piada. Fiquei muito feliz porque Portugal ganhou a Eurocopa e estou torcendo para Cristiano Ronaldo ganhar a chuteira de ouro, porque ele merece. Aquele cabelo dele é sensacional. Mas nós achamos que assim a nossa vida não tem sentido. Eu já passei por isso. Eu gosto muito dessa música porque ela é uma verdade que está presente, está na nossa frente todo dia. A gente acorda de manhã e faz o que faz sem saber por quê. Vivemos a nossa vida sem saber por quê. E o pior é que nós deveríamos saber, porque temos um Deus que nos chama, temos um propósito, nós temos uma vocação. Independente de você ser missionário ou não, há algo de Deus acontecendo com você. Acorda. E é mais ou menos isso que Paulo, em certa forma, diz à igreja de Éfeso,
nesse trecho que nós estamos estudando hoje. Nós estamos hoje no capítulo 4, a partir do verso 17. Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Esses caras não sabem de onde vêm, e eles não sabem para onde vai, acorda. Na vaidade dos seus próprios pensamentos. A palavra pensamento aqui é a palavra nous. É um substantivo que significa mente. Eles estão perdidos na vaidade da cabeça deles. Obscurecidos no entendimento. A coisa está escura, eles não conseguem enxergar direito. Sabe o que é entendimento? É a palavra dianoia. É o nous, que é a mente, com a preposição dia, que significa através. Pensamento é o que atravessa a minha mente. Está obscurecido. É uma jornada no escuro. Tudo que passa pela minha cabeça e atravessa a minha mente está no meio de uma escuridão. Estão alheios à vida de Deus por causa da ignorância. É muito legal essas palavras. A palavra gnose é a palavra que significa conhecimento. E ela também vem dessa mesma raiz da mente. Gnus, a mente. A gnose é sem mente. Eles vivem na ignorância. A mente deles está obscurecida, nada atravessa. É como se não tivessem cabeça. Não andem como eles. Pela dureza do coração, têm se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam com Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido. Eu não estou procurando o Deus que me ouça. Deus está procurando pessoas que o ouçam. Talvez a solução não esteja no que eu peço, mas no que Ele me diz. E tendes ouvido e fostes instruídos segundo a verdade em Jesus, no sentido de quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, daquele velho Zé que você era, que se corrompe no desejo do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, nous, do vosso entendimento, e vos revistais de um novo homem, uma outra cabeça. Não é à toa que João Batista dizia: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E arrependimento é metanoia. Você precisa mudar a sua cabeça. Eu preciso mudar a minha cabeça. Porque senão, nada atravessa a minha mente. Porque ela está obscurecida. E eu estou negando tudo o que eu possa pensar. Misticismo é o contato com o sagrado sem a razão. É quando me relaciono com o que é espiritual e anulo o meu entendimento. Esse é o emburrecimento do fanatismo. O cristão não é assim. O cristão tem a mente de Cristo. Ele mudou a sua cabeça. Opa! Ele entendeu o que foi a queda e ele sabe de onde ele veio. E quando ele mudou a sua mente, a sua relação com Deus foi restabelecida. Mas quando ele entendeu a sua relação com Deus, ele também foi curado, porque ele passou a entender a sua relação consigo mesmo. Ele começou a entender a ele mesmo quando ele entendeu a Deus. E a sua relação com os outros pares e seres humanos que o cercam também foi curada. Porque agora a sua referência de relação com Deus e consigo mesmo faz com que ele seja alguém normal e saudável nas relações com quem está ao seu redor. E mais, a maneira como ele cuida da criação e de tudo que existe também é outra. Porque o cara que trata os outros como capacho, passa por cima das leis e dos seus próximos, para explorar a terra indevidamente e acabar com ela, é porque ele acha que é Deus. O problema do nosso ecossistema e da nossa sustentabilidade tem um fundamento espiritual.
Porque quando eu não conheço da onde eu vim e para onde eu vou, quem eu sou, quem é o meu próximo e quem é essa terra está completamente distorcida na minha cabeça. A minha referência de amor e de compaixão é totalmente distorcida. Aliás, eu ando de lugar nenhum para nenhum lugar e fico me imaginando se eu pudesse ser o outro ou pudesse ser alguém, porque eu quero encontrar algum sentido e assim vou passando por cima de tudo que eu puder, para tentar me autossatisfazer. E nesse caminho para lugar nenhum, onde eu estou perdido psicopaticamente, até Deus entra na dança e por cima dele eu também tento passar. Mas Paulo diz, com vocês não pode ser assim. Por isso, olha que coisa incrível. Deixando a mentira, fale cada um a verdade. Eu quero que você descubra comigo nesse texto, aonde estão os reflexos espirituais de alguém que mudou a sua mente e se encontrou com Deus. Deixe a mentira e fale a verdade com o seu próximo, porque vocês são membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não fica carregando ódio para dentro de você, de um dia para o outro. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Olha que incrível, você trabalha para ter, para repartir com alguém. Onde você encontra gente assim? Só no reino. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, se comuniquem de maneira adequada e saudável, com o seu pai, com a sua mãe, com a sua esposa. E não entristeçais o Espírito, ele habita dentro de vocês. Vocês foram selados por ele no dia da redenção. Longe de vós toda amargura, toda cólera, toda ira, toda gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. Engraçado que nesse texto eu não encontrei nenhuma característica sobrenatural. Apesar de que nós recebemos dons e somos portadores da graça de Deus, mas nós não somos identificados como pessoas que têm fogo nas mãos, mas como gente que vive a vida normal, que Cristo viveu. Cristo fez muitos milagres como um sinal de que Ele era o Filho de Deus, mas as pessoas se espantavam porque Ele falava com autoridade e não as tratava como os escribas e os fariseus. Sua compaixão, sua misericórdia, sua simplicidade, as características de um ser humano saudável estavam nele. Nós não estamos numa estrada de lugar nenhum para nenhum lugar, nós sabemos para onde vamos. Nós não estamos desesperados para que Deus resolva o que está acontecendo aqui, porque eu sei que eu tenho um lugar, ainda que Ele seja bondoso para me abençoar aqui. Deus sempre nos cura, irmão. Toda oração que a gente faz, Deus nos cura. Eu creio nisso. Esse mundo é um mundo de enfermidade, é um mundo de morte, é um mundo de maldade. Ou Deus te cura pela metade, tipo assim, te cura parcialmente, resolve a tua doença, mas te mantém nessa tranqueira de mundo. Ou Ele te cura definitivo e te leva para a eternidade, que é o lugar perfeito. É que nós achamos que cura é só resolver paliativamente, enxugar gelo, manter a gente aqui no mesmo problema. Senhor, me cura, vou curar, vou tirar essa doença de você, mas Deus, eu continuo aqui, amanhã eu vou ficar doente de novo, vou morrer outra vez, mas você quis cura pela metade. Senhor, me cura de uma vez e me leva. Não, por enquanto não. Ah, Deus, pelo amor de Deus, me leva daqui. Oi, leva eu. Não, por enquanto não. Você tem uma missão a cumprir. Nós é que só conseguimos enxergar a nossa vida nessa existência e não sabemos de onde nós vamos, nem viemos e nem para onde vamos, e achamos que só temos isso. Eu já vi gente dizendo, está passando a minha vida e eu não estou curtindo. Você não é couro. É couro que fica curtindo. É que você acha, se você fizer toda a alopração possível, você curtiu a sua vida. Nós carregamos conceitos tão malucos na nossa cabeça para tentar dar valor à nossa existência. Mas ele encerra dizendo no capítulo 5, 1 e 2, sejam imitadores de Deus como filhos amados.
Andai em amor como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus e aroma suave. Quando eu entendo tudo o que aconteceu com o ser humano e o que Deus me propõe, e eu estou pronto para passar por uma metanoia e mudar a minha cabeça. Gente, você tem que estar pronto para mudar a sua cabeça. Você está pronto para mudar a sua cabeça? O que você veio fazer aqui hoje à noite? Você veio aqui procurando um modelo religioso? De alguém que fosse te dar um passe, profetizar, e fosse dar para você uma solução imediata. Pô, mas aqui não é assim? Eu te diria, você acabou de sair de um lugar assim e está de saco cheio de lá, porque você veio aqui procurar a mesma coisa. Você queria que alguém fosse profetizar e dizer que você vai prosperar e vai dar certo? Ué, você saiu de um lugar assim e veio aqui procurar a gente e você está cansado de ouvir isso e não dá certo, porque você está procurando a mesma coisa. Até quando você vai ter a mesma cabeça? Sabe o que é mediocridade? Ou uma das interpretações é você manter a mesma receita e esperar ter um produto diferente. Você bateu 2 ovos, colocou 2 xícaras de farinha, um copo de leite, um copo de Nescau, uma colherzinha de fermento, bateu tudo, colocou uma xícara de claras em neve, untou a forma, colocou e espera sair um bolo de cenoura. Mas você colocou chocolate, meu irmão. Você pode fazer 1 bilhão de vezes, só vai sair bolo de chocolate. Você está pronto para mudar a cabeça e mudar a fórmula? Você está pronto para mudar o seu jeito? Você está pronto para jogar fora tudo que você aprendeu? Tudo bem, se você descobrir que alguma coisa boa você aprendeu, você pega de volta. Mas você está pronto? Você está pronto para negar a si mesmo? Tomar a sua cruz, porque cada um tem uma, e segui-lo. Aliás, eu ouvi o Marcelo Gualberto dizendo ontem que pegar a própria cruz é carregar a si mesmo, porque nós somos um problema a ser carregado. Falei, Senhor, descobri minha cruz, sou eu. Tem um demônio nessa camiseta que você usa. Sabia que essa camiseta tem um demônio? Não, o demônio não é a camiseta. O demônio está dentro da camiseta. É você cheio de pecado, meu irmão. O problema somos nós, que depois da queda somos pecadores. Não é a camisa do White Snake que você usa. É você que está dentro da camisa. Ali é só pano. Por isso Jesus disse que o problema não é o que sai, o que entra pela boca. É o que sai. É o que já está lá dentro, remoendo e curtindo. E que sai em palavras e atitudes. Temos que mudar a nossa mente. Alguns dias atrás, eu participei de um encontro que me fez bastante mal. Não pelas pessoas, não posso julgá-las na sua sinceridade, mas eu me senti mal. Acho que tudo o que eu vivi me fez olhar para aquela cena e me fez mal. Porque enquanto numa reunião as pessoas levantavam a mão, profetizavam e falavam em línguas, e eu creio que os dons existam, eu não consegui me envolver com aquele clima. Talvez pelo que eu já tenha passado. Eu fiquei só olhando. Tá capaz de... Você não está sentindo nada? Por enquanto não. Posso orar por você? Não precisa. Quando eles descerem do monte da transfiguração e colocarem os pés no chão, e o jeito que eles me tratarem, a maneira honesta que eles viverem, a compaixão que eles demonstrarem, o jeito que ele trata a esposa e o filho, a maneira como ele se enxergar Deus, enxergar o próximo, enxergar esse mundo, fizer sentido, aí talvez eu me emocione e chore. Porque fogo aceso com um palito, eu estou cansado de ver. Gente, eu não quero julgar as pessoas da reunião onde eu estava, talvez estivessem com muita sinceridade e verdade. Eu talvez esteja ainda um pouco necessitando de mais alguns comprimidos. Mas o tipo de leitura, o tipo de lição que eu queria tirar disso para você, é que a gente tem que mudar a cabeça. Porque se esse Deus que habita em nós não mudar a nossa cabeça,
Nossos encontros religiosos serão apenas uma matinê, para a gente pular e dar salto e sair por aquela porta e sermos as mesmas pessoas mal resolvidas, que saem de nenhum lugar para lugar nenhum. E esse mundo, quando nos enxerga, não vê nada dentro de nós. Aliás, a nossa religião vai fazer sentido dentro de 4 paredes. Eu preciso me curar de algumas coisas, porque eu não posso ter esse tipo de preconceito mais. Eu preciso ter um pouco mais de liberdade nisso, de conviver com essas manifestações e saber que grande parte delas são bastante sinceras. Mas pelo menos essa situação toda na minha vida me fez colocar os 2 pés no chão e não permitir que o meu contato com o sagrado esteja isento da minha mente e da minha razão. Porque assim como Ele me enche com o seu Espírito, Ele me deu uma nova cabeça. Se Ele não quisesse que eu pensasse, Ele não me faria isso. Aliás, Ele arrancaria o meu cérebro logo após a minha conversão. Lobotomia é uma boa maneira de você viver feliz nesse mundo. É necessário uma decisão. A decisão de dizer: Senhor, eu acho que eu estou vindo de nenhum lugar para lugar nenhum. E isso que Paulo escreveu aos Efésios, e que está fazendo com que eles tenham a mente de Cristo, transformando a vida deles, e eles se descobrindo como alguém que parte do Filho e vai para o Filho. Eu preciso me colocar nessa linha. Conversão é exatamente isso. É essa chave que vira na nossa cabeça. Porque se você vir aqui à igreja para pular, cantar e sapatear, mas for o mesmo péssimo marido que você é para a tua esposa, de que adiantou a tua religião? E se nós viermos aqui para recebermos profecias, e amanhã, segunda-feira, no nosso trabalho, formos os mesmos desonestos sonegadores dando golpe na praça, de que adianta a nossa euforia e o nosso baile da saudade na matinê de domingo dentro da igreja? Eu entendo que as manifestações do Espírito só têm valor não quando são algo externo que eu tento colocar para dentro, porque isso não resolve a vida do homem, é o que entra pela boca. Ela só tem valor quando ela é algo que vem de dentro para fora. Mas quando ela vem de dentro para fora, toda a tua vida demonstra que Deus está ali, não apenas a manifestação. Todo o resto demonstra que Deus está com você. Talvez o mundo esteja de saco cheio da igreja, desse papo de Deus, porque eles não conseguem ver Deus em nós. A cidade não percebe que tem gente diferente. Mas quando a minha atitude e a sua demonstrarem de verdade que Deus está em nós, quando a maneira como nos relacionamos com todos que estão ao nosso redor, com Deus, comigo mesmo e com tudo que existe na criação, for outra, pode ser que a gente abra uma pequena porta que pode se transformar numa avenida de gente que está de nenhum lugar para lugar nenhum e pode entrar no mesmo caminho que nós entramos. Porque Jesus nos convidou para andar, não de lugar nenhum para nenhum lugar, mas para segui-lo, negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz e andando com Ele. Porque é dele que a gente veio e é para Ele que a gente vai. Que a gente possa sair daqui hoje lendo esse trecho de Paulo e dizendo: Senhor, me ajuda. Eu preciso colocar minha cabeça no lugar. E voltar para o caminho, porque eu sei para onde eu devo ir.